Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo e as famílias que nos assistem de suas casas, uma breve reflexão para nós, quando nós teremos hoje o nosso terço, em família. Eu gostaria de trazer aqui alguns conselhos do Papa São João Paulo II, quando escreveu, em 2002, no início do século, a carta encíclica sobre o Rosário da Virgem Maria, celebrando o ano do Rosário. E ele faz, dentre as reflexões todas sobre o Rosário, as reflexões que ele faz sobre o Rosário em família e pela família. Vamos às palavras do Santo Padre, o Papa São João Paulo II. A recitação do Rosário em família reproduz o clima da casa de Nazaré, porque nele Jesus está no centro. Partilham-se com ele alegrias e sofrimentos. São-lhe confiadas as necessidades e os projetos. Obtém-se dele a esperança e a força para o caminho. Então, o primeiro ponto que nos diz o Papa, que a reza do terço do Rosário em família, como que reproduz o clima da casa de Nazaré, colocando Jesus no centro, na companhia de Nossa Senhora e de São José. E o Rosário vai nos levar a meditar nas verdades da nossa fé, vai nos conduzir à meditação dos mistérios da paixão, morte, ressurreição, da infância de Nosso Senhor, da sua vida pública. E o Papa, um pouquinho mais à frente, vai nos dizer que se nós simplesmente rezarmos, ou seja, sem o mínimo de reflexão, de meditação, diz que o Rosário, sem a oração do Rosário, sem a reflexão, sem a meditação, é mais ou menos como um corpo sem alma, nos diz o Papa. Mas ele nos diz mais. Esta oração serve para neutralizar as mensagens mais variadas que desorientam, as experiências mais imprevisíveis que se verificam na vida dos filhos, experiências que se tornam angústias para os pais, face aos riscos que os jovens correm no seu itinerário de crescimento. O momento da oração do Rosário em família, diz o Papa, é sem dúvida uma ajuda espiritual para a solução de tantos problemas. De fato, ele protege a família de muitas tentações e dificuldades. Como foi afirmado na Assembleia da Família, vive-se hoje uma situação marcada pelo receio de compromisso, a banalização do sexo. Mais do que nunca, é necessário que a família se una em oração para se proteger das ciladas do inimigo, para se proteger do mundo que quer destruir as famílias. Prezados irmãos, depois eu vou ler um segundo trechinho da reflexão do Papa. Se nós pegarmos nos documentos da história da Igreja, temos muitos papas que nos falaram sobre a importância do Rosário pelas famílias e em família. Mas pensemos nessa reflexão do Papa São João Paulo II, nós fazemos da nossa casa a casa de Nazaré. Aquele momento em que a família vai se reunir para rezar, para compartilhar os seus pedidos a Deus Nosso Senhor. É um momento também de união da família, um momento de fortalecimento da família, aquele compromisso que a família deve ter, sabendo que no fim do dia todos precisam se encontrar para rezar o Santo Terço, para rezar o Rosário de Nossa Senhora. Às vezes no decorrer do dia, algum desgaste, alguma coisa, algum desencontro, mas se a família tem aquele compromisso de todos os dias celebrarem esse encontro com Deus Nosso Senhor, esse encontro com Nossa Senhora, não devem, porque aconteceu algum desencontro durante o dia entre as pessoas, não devem jamais deixar de se reunirem nesse momento da reza do terço. E ali vai ser a ocasião da reconciliação, de selar uma paz, a união, do perdão. Além de nós meditarmos os mistérios, vamos rezando a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, e vai serenando, tranquilizando o nosso coração.
O rosário é como que uma corrente, um laço que nos prende a Deus e que une também a família, que mantém a família unida, protegida também do mal. E o Papa faz esse convite para que aqueles que já têm esse bom hábito de rezar em família, que continuem. Aqueles que talvez deixaram perder esse hábito no decorrer dos caminhos da vida, que restaurem. E aqueles que talvez nunca tiveram essa prática contínua do rosário em família, que coloquem, né, como fazendo parte da rotina da sua família a reza do Santo Rosário. A família que vive o Santo Rosário nesse momento de oração, educa os seus filhos nesse caminho de oração. É muito comum, né, na vida de todos nós, e a gente ouve esse relato constantemente, né, quem tem crianças em casa, ou, né, nós também já fomos crianças, passamos por todas essas etapas, né, a criança está lá brincando, correndo, chamou para rezar o terço, aparece um sono misterioso, né, na hora, né, um com mais sono do que o outro, né, crianças, jovens e os adultos também, né. E é simples de nós termos a resposta. Primeiro, né, obviamente, a oração, que se repete, as orações. O Papa fala essa oração ritmada. E se todas as famílias se reunissem, o Papa disse que em local onde prevalece a evangelização católica, é bonito de saber que mais ou menos nos mesmos horários à noite, como que as famílias estão reunidas, né, como que elevando a Deus essa canção, elevando a Deus essa oração. Mas, com certeza, se é uma oração que é tão agradável a Deus e que faz tanto bem à família, o demônio quer exatamente atrapalhar esse momento, quer impedir a família de, ou seja, viver esse momento de oração, esse momento tão santo, tão sagrado. E por isso muitas vezes coloca um monte de obstáculos para que não aconteça esse momento de oração. Claro que a gente pode rezar de maneira individual, um reza o seu texto, um reza um horário ou outro, né? Mas é bastante recomendável, sobretudo quando os filhos ainda estão às vezes mais novos, nos horários normais da casa, às vezes depois mais velhos, um estuda à noite, outro trabalha, tudo, às vezes começa a desencontrar mais os horários, tornando-se mais difícil a reunião, seja, né, da família para a oração. Mas, na medida do possível, o quanto nós pudermos. Isso é educativo para quem tem crianças em casa. Uma criança reza um mistério, outro reza um outro mistério. A criança às vezes ri, brinca, mas faz parte da oração em família. Claro que eu tenho que educar a criança para que preste atenção direitinho, mas proporcional à idade de cada um. Nosso Senhor está feliz ali com as crianças reunidas ali em torno, muitas vezes se reúne ali no quarto, né, dos pais, né, ou diante de algum oratório que tem em casa, né, e reza uma parte, reza outra, todo mundo reza junto aquela oração que tanto agrada a Nosso Senhor, a Nossa Senhora. Às vezes, né, pai e mãe, né, se estressam, tem que chamar a atenção de um, está lá brincando, conversando, de um, de outro, e faz parte dessa oração em família, faz parte desse terço em família. Tudo isso é construtivo, é educativo. E Nosso Senhor está ali feliz com tudo aquilo que está acontecendo, aquele momento de oração, de união da família. Vendo que a família está vivendo aquele momento de fé. Está buscando, ou seja, a proteção, se proteger com os escudos da fé, com a oração. Portanto, que nós mantenhamos ou coloquemos como prática a nossa vida, a nossa família, a oração do Santo Terço. E já para nós concluirmos, também um outro trechinho da reflexão do Papa, em que ele faz referência a isso. Um escritor disse o Papa, que em cada família, nas nações evangelizadas, ao anoitecer, surgia como uma sinfonia a recitação do Rosário. Aí o Papa termina essa reflexão com uma pergunta: por que não nos empenhamos para que aquele testemunho volte, invadindo a igreja doméstica com a palavra que todos podem saborear? Uma oração simples, que os cultos, ou seja, os mais simples, podem rezar. Palavra que todos podem saborear,
partilhando com os filhos como o pão de cada dia, numa atitude que evangelize uma sociedade que corre seriamente o risco de se tornar insensível e de se afastar de Deus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, prezadas famílias, vamos nós colocarmos em prática, darmos um voto de confiança, fazermos um ato de fé nessas palavras do Santo Padre. Não foi por acaso que nos disse tudo isso, que escreveu tudo isso para o mundo inteiro, mas inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Isso a igreja vem nos dizer insistentemente, que faz tanto bem à nossa vida, faz tanto bem à nossa família, que alegra tanto o coração do nosso bom Deus, que nos dá tanta segurança e proteção, e é um meio de muitas graças para a família. A conclusão é simples. Por quê? Não colocarmos, ou seja, realmente isso na prática, na rotina da nossa família, para que em família nós vivamos a nossa santa fé católica, para que em família nós alcancemos um dia a glória no céu. Amém. Jesus, Maria, José, salvai as nossas famílias.